Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 88. Não perca, logo após a leitura do salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates como todas as tuas obras. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamar a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Pois que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar deste moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Esta é a palavra de Deus para nós. Um salmo bastante triste, talvez o mais triste deles, um salmo depressivo, mas que nos traz uma reflexão muito poderosa, visto que passamos por momentos difíceis já ao terceiro ano de pandemia, onde muitas pessoas têm sido agravadas em suas vidas, tanto vida física, material, como na sua vida psicológica e mental. Tem sido muitas pessoas afetadas com esses momentos terríveis, nunca vistos, pelo menos por algumas gerações. A minha, pelo menos, nunca tinha sabido, pelo menos, de uma coisa tão grande como essa pandemia que estamos vivendo hoje, né? E já desde 2019 estamos vivendo esses momentos muito difíceis. O salmista, no seu desespero, ele clama, ele faz um clamor desesperado, triste, angustiado. Ele faz um lamento. Ele transmite a angústia do sofrimento de uma pessoa que precisava do conforto de Deus e não encontrava. Ele inicia reconhecendo que o Senhor é o Deus da sua salvação. Ele tem essa convicção, embora a aflição seja grande. Ele faz um apelo para que Deus ouça a sua súplica desesperada. Podemos dar um título?
quando a escuridão não passa, o que fazer? Passamos momentos na vida que a angústia é tão grande que a gente olha para um lado e para o outro e não vê solução. E pensamos até, como ele chegou a pensar, que Deus esqueceu de nós. Ele fala da ira de Deus. Não sabemos se foi por pecado. Talvez ele lembrasse dos seus pecados e achasse que não era merecedor e que Deus assim estava derramando a sua ira contra ele, fazendo com que ele sofresse daquele jeito, o abandonando. E ele fala também que sentiu-se isolado, rejeitado por todos, incapaz de salvar-se, de achar solução, de sair daquela situação horrível em que ele se encontrava. Será que ele precisou chegar no fundo do poço para reconhecer a necessidade da misericórdia de Deus? É isso que ele quer passar para nós. Quantas e quantas vezes na vida nós nos achamos no fundo do poço, ou seja, uma situação em que aos nossos olhos não há solução, não há saída, não tem mais jeito. Eu, particularmente, já me senti dessa forma. Eu cheguei ao fundo do poço, mas Deus me tirou de lá. Como o próprio salmista Davi já disse, tirou-me de um charco de lodo horrível. Eu cheguei a um estado lamentável, eu já tentei suicídio, eu pensei em morrer depois, eu esperava a morte chegar porque não via solução. Mas o importante é saber que Deus, Ele pode tudo, é não desistir de clamar. Deus não desiste de nós, mas nós precisamos não desistir de Deus, lembrar da sua soberania, do seu poder maravilhoso. E Ele pode sim nos ajudar. O salmista, no Salmo 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra mude, e a terra tem mudado, a gente, se for olhar aí os noticiários, as pesquisas científicas, as geleiras do Antártica, do polo, né, dos polos aí derretendo, porque o sol baixou, a camada de ozônio foi já destruída uma grande parte, a terra teve algumas partes que as placas tectônicas se afastaram, outras se juntaram, a terra está mudando o seu eixo, já falam aí na morte do sol daqui a uns milhares de anos. O tempo já não é as estações bem definidas, já não são mais bem definidas como antes, mas o salmista já dizia, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda assim confiarei no Deus da minha salvação, né? Então esse salmista, ele falava sobre isso, porque ele inicia o salmo falando: ó Senhor, Deus da minha salvação, clamei dia e noite diante de ti, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina o teu ouvido ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de tribulação, de aflição. A minha vida se aproxima do túmulo. Ele via que ele estava prestes a morrer e eu já me sentia assim também, achando que a qualquer momento eu ia morrer e a solução não chegava. Sabia sim que Deus é poderoso para num estalar de dedos resolver. Assim como Ele criou o mundo, haja luz e houve. Se Ele quisesse, faria um estalar de dedos e a minha situação mudaria. Mas porque Ele não queria? E aí a gente se lembra de Jó, chegar a um estado lamentável, um homem rico, próspero, com a família abençoada e próspera, chegar ao ponto de coçar o seu corpo, purulento, cheio de pus, a pele se rasgando em enfermidade e ele coçando-se com um caco de telhas, prostrado na sua lamentação, sofrendo a acusação da sua mulher, a acusação dos seus amigos. E ele dizia: ainda que ele me mate,
Nele eu esperarei, louvado seja Deus. Ele disse também em suas palavras: Deus, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. É entender que Deus é soberano, que Ele tem todo o poder e que tudo Ele pode fazer, mas nem sempre Ele faz, porque devemos entender a essência da vida. Muitas das vezes passamos coisas porque procuramos realmente, porque a vida é feita de escolhas e consequências. Em muitos dos casos, temos falado do povo de Israel nos Salmos, falando das batalhas, do sofrimento, do castigo, até do cativeiro que foram levados e sofreram 70 anos cativos, porque pecaram, esqueceram-se do seu Deus Criador. Mas também sabemos que muitas das vezes a Bíblia está repleta de experiências, assim como essa de Jó, porque Deus queria mostrar a sua glória. Ele permitiu que o diabo tocasse, tirasse tudo que ele tinha, tocasse no seu corpo, na sua saúde, mas nem assim. Ele negou o seu Deus maravilhoso, ele reconhecia a soberania de Deus e a sua pequenez, e ele chegou a dizer à sua esposa, fala como louca, quando ela disse que ele deveria negar a esse Deus, que por que permitiria dessa forma que ele chegasse a tal ponto, e ele disse, falas como louca. Aceitamos o bem de Deus, e por que não aceitaríamos também o mal? E aí nós sabemos que o final da história de Jó é maravilhoso, onde ele restituiu, Deus lhe restituiu os seus bens, a saúde, as amizades e mostrou a sua glória, a glória divina, a glória de Deus foi mostrada através da vida de Jó. A gente pode pensar também em José, que foi vendido pelos seus irmãos, era maltratado por eles, era discriminado, era zombado. E eles venderam ele, quiseram matar-lhe, mas decidiram que vender seria melhor. E Deus estava naquele plano. Deus tinha propósito em tudo aquilo, naquele sofrimento. Não era fácil para um jovem ser vendido pelos seus irmãos, verem os seus irmãos indo embora e ele sendo levado acorrentado por homens que agora eram o seu senhor. E ele não sabia o que lhe esperava no futuro, um jovem com medo, desesperado. Mas o que aconteceu? Ele foi preso, jogado num cárcere, foi acusado, caluniado, assediado pela mulher de Potifar. Mas ele venceu, porque ele foi firme, ele acreditou em Deus, ele confiou, ele não deixou de ser correto, pensando que Deus o abandonara. De que adianta agora ser fiel a esse Deus? De que adianta agora viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida correta de acordo com a palavra de Deus que eu aprendi desde pequeno na casa do meu pai? Por que eu vou viver agora essa vida de retidão, de gratidão, uma vida de fidelidade a esse Deus que me deixou cair no cárcere, me deixou passar por tudo isso? Mas ali Deus tinha plano. É importante pensarmos na nossa vida. Deus tem planos, Deus tem propósitos. Porque nós não vemos nada, não conhecemos nada, só conseguimos enxergar um palmo à frente do nariz. Mas José foi colocado governador, ele foi colocado em um lugar de destaque e foi através dele que Deus deu estratégias para livrar as nações da fome terrível. Deus fez dele uma pessoa de honra. Através dele foi revelada a glória de Deus. Então nós precisamos entender que o sofrimento muitas vezes é necessário. Ele nos traz crescimento, ele nos traz aprendizado e nós precisamos buscar um aprendizado daquilo que sofremos. Experiência para mais tarde consolar a outros, né? Então o salmista deixa para nós uma lição muito importante. Ele reclama, ele lamenta, ele diz que já está perto da cova, ele está na escuridão. E tem uma frase que eu gosto muito e sempre lembro dela, uma frase judaica: por trás de toda aparente escuridão há sempre uma grande luz a ser revelada. Muitas vezes nós vemos aqui na Bíblia vários exemplos, momentos de escuridão que depois são revelados grande luz, a glória de Deus revelada através
dos seus servos, das pessoas que nos deixaram aqui os exemplos. E ele diz no verso 8: tu puseste todos os meus conhecidos para longe de mim, tu me tomaste em abominação a eles, eu estou deixado, eu não posso mais prosseguir, eu estou em desespero. Ele estava desesperado. Quantas vezes nós nos colocamos, nós passamos por situações onde as pessoas nos abandonam, as pessoas nos desprezam, pessoas que a gente, mas como essa pessoa está me desprezando desse jeito? Como essa pessoa fugiu para longe de mim no momento que eu mais precisava? Mas às vezes é necessário. Deus é que sabe de tudo. Deus tem seus planos maravilhosos. O que cabe a nós é confiar em Deus, é lembrar que Ele é o Deus da salvação. E ele diz ainda no verso 10: mostrar as maravilhas aos mortos, ou seja, como ele disse também no Salmo 6 e 5, na morte não há lembrança de ti, não há recordação. No sepulcro, quem te louvará? Porque quando a gente está em desespero, a gente quer que Deus nos dê a vitória. E assim também foi Emã. Quem era Emã que fala nesse salmo, logo no título? Era um israelita, era considerado um sábio, um levita, um líder do louvor. Então, era uma pessoa que tinha sabedoria, que tinha muitos dons, de acordo com o que está escrito em Reis, em Crônicas, né? Eu não anotei, me falhou aqui a memória em anotar, mas ele declara aqui como se fosse uma dança da aflição. Ele demonstra a sua aflição, né? Se ele morresse, como que ele falaria para os outros a grandeza de Deus? Ele queria vitória, não por egoísmo, mas por zelo, para mostrar para todo mundo: olha, Deus é tão maravilhoso que Ele me deu vitória, visto que a Bíblia está cheia, principalmente os Salmos, de tantas promessas, que Deus ouve aquele que clama, Deus ouve aquele que busca, Deus ouve aquele que é fiel, Deus ouve aquele que confia nele. Louvado seja Deus. Aí a gente se lembra de Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. Por que queremos o que queremos? A gente está pedindo algo para Deus, mas por quê? Para quê? Vamos refletir um pouco, porque muitas vezes a Bíblia diz que os nossos pedidos são egoístas. Queremos coisas para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio bem-estar, mas será que isso vai glorificar a Deus? Eu conheço pessoas que pedem a cura para Deus, mas não querem se achegar a Ele. Eu conheço pessoas que querem que Deus abra as portas de trabalho. Eu conheço pessoas que vivem orando, oram mais até do que pessoas evangélicas, porque diz que ora dia e noite falando com Deus, pedindo cura, pedindo isso, pedindo aquilo. Mas qual será o verdadeiro sentido desse pedido? Nós devemos entender que a nossa vida não pode ser aleatória. Deus, ele tem planos globais. Deus tem planos para nações, mas Deus tem planos individuais. Nós fazemos parte, eu sempre lembro isso, eu gosto de lembrar que nós fazemos parte de um plano maior de Deus. Então a nossa vida não pode ser uma vida assim, aleatória, uma vida que quando eu morrer acabou. Não é bem assim. Nós fomos criados para a glória de Deus, para adorar a Deus, para que tudo em nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, é outro versículo que eu gosto muito de citar também, embora nunca lembre de olhar onde está escrito, mas ele disse, e eu gosto de levar isso comigo: fazei tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Por que ele disse isso? Não se trata apenas do momento de comer, se eu devo comer isso ou aquilo, beber isso ou beber aquilo. É uma questão de dizer que toda a minha vida tem que estar pautada em glorificar a Deus, que a minha vida seja produtiva em relação a Deus. Mas quando eu digo em relação a Deus, é em relação ao outro, porque somos seres semelhantes. Somos todos iguais diante de Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas, mas nós somos seres individuais e somos instrumentos de Deus, ou pelo menos deveríamos ser instrumentos de Deus. Quando nos colocamos a ajudar o outro,
Esquecemos um pouco a nossa dor para olhar a dor do outro quando chega para nós. Às vezes a pessoa só quer o ouvido para desabafar um pouco e não falar apenas para as paredes. E nós às vezes nos limitamos, nós nos ocultamos disso. Quando pudermos deixar Deus agir na nossa vida e que os nossos pedidos, muitas vezes nos vemos à beira da morte. Deus, poupa minha vida, deixa eu viver mais um pouco. Para quê? Devemos meditar nisso, refletir. Para que queremos viver mais um pouco? Que seja para a glória de Deus. Nós precisamos tirar lições desse salmo, porque pessoas fiéis que confiam no Senhor, confiam em Deus, ainda que passem por dificuldades, por desânimo, por tristeza profunda, assim como Jó, sempre buscar e confiar em Deus, reconhecer o seu poder, reconhecer a soberania de Deus, mesmo na demora, entre aspas, porque o que Deus faz é bem feito. Para nós está demorando. Eu gosto de me lembrar de Jó. Jó, ele estava doente e mandaram um recado. Jesus, olha, aquele que tu amas tanto, Lázaro, ou melhor, Lázaro, eu gosto de me lembrar dele. Aquele que tu amas tanto é teu amigo, ele está doente, vai lá. Esperavam que Jesus largasse o que estava fazendo e fosse correndo, voando, para chegar lá e dizer: Lázaro, esteja curado agora. Mas ele não fez isso. Muitas vezes Deus deixa passar, deixa chegar no fundo do poço para que o milagre seja maior e o nome de Deus seja glorificado de forma mais intensa. E ele permitiu que Lázaro morresse e já fazia 4 dias, já estava podre, os seus órgãos já não funcionavam, era impossível aos olhos humanos, à mente humana, pensar que alguém morto há 4 dias pudesse retornar à vida. Mas ele chegou depois, porque a glória de Deus, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus está aqui comigo, a glória de Deus está aí com você, porque a glória de Deus enche toda a terra. Deus está em todos os lugares, está acessível a mim e a você. Então, precisamos crer, mas precisamos entender também, né, que há tempo para tudo e Deus, ele tem controle sobre tudo. Mas entender também que, independente de ter um final feliz ou não, é importante entender que o caminho de Deus é perfeito. Nós entendemos que a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, foi uma vida difícil, muito difícil. Sabemos que ele perseguia o povo de Deus e ele passou a ser perseguido. Mas ele dedicou a sua vida no trabalho, na obra de Deus. E o que acontece com isso? Ele não teve um final feliz, ele foi morto de uma forma terrível. Então foi um final que não foi um final feliz. Mas o que deixou a morte dele até hoje? Foi através dele que chegou para nós o testemunho de fé, o testemunho de fidelidade, ensinamentos maravilhosos. A carta aos Romanos é uma coisa gloriosa da parte de Deus, para que nós possamos entender o que é servir a Deus, o que é ter uma vida produtiva, o que é ter uma vida próspera. É ter muito dinheiro e gastar nos seus próprios deleites? Não. Uma vida próspera é uma vida que glorifica a Deus. É uma vida pautada na verdade, na justiça, no bem, no amor ao próximo. E nós vemos que outros e outros não tiveram final feliz. Tem uma história que eu ouvi na internet de um grande homem, desses que tem livros, eu não lembro o nome dele agora, mas ele na infância... ele conta que um garoto na sua infância orava por sua mãe que estava com câncer no hospital. E ele fora ensinado desde a infância que Deus ouvia orações e dava resultado, fazia milagre, tudo isso. E ele na sua imaturidade, né, na sua infância, já quase adolescência, orava tanto a Deus e de repente a sua mãe morreu. E ali o que ele ia pensar? Né? Então traz para nós um ensinamento que nem sempre a gente vai ver o final feliz, mas o que vamos deixar no rastro da nossa caminhada, o que vamos deixando para aqueles que vêm depois de nós, né? Assim como Paulo, muitos outros servos de Deus morreram queimados na fogueira, morreram decapitados, morreram de formas terríveis, mas pregaram o evangelho,
fizeram com que essa palavra fosse expandida, fosse espalhada. Muitos morreram por ter em mãos essas escrituras sagradas, esconderam em paredes, esconderam em tantos lugares para que chegasse até a nós, para que nós tivéssemos esse conhecimento maravilhoso, esse acesso a Deus, esse entendimento da palavra de Deus que muitos outros passados não tiveram, e nós somos privilegiados de ter, né? Então, não vamos esperar apenas por um final feliz. Sim, devemos orar a Deus e confiar e crer, ter fé que Deus pode tudo, mas não se ater somente às coisas que aconteçam do jeito que a gente quer, mas que seja do jeito de Deus. É a certeza, como ele começou o salmo, ele disse: o Senhor é o Deus da minha salvação. Então não vamos deixar de clamar, não vamos deixar de acreditar, não vamos deixar de confiar, entender que há um plano maior para tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, mesmo que a gente não esteja entendendo nada, mas há um plano maior por trás disso, há um propósito de Deus. Deus tem plano na tua vida, Deus tem um propósito maior. Tudo que está acontecendo, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia inteiramente. Ele sabe o que faz, Ele sabe de tudo. O importante é você seguir em frente, sabendo que você foi criado para adorar a Deus, para louvar a Deus com a sua vida. Seja fiel e Deus com certeza tem vitórias para você. É muito bom saber que Deus está se agradando de nós. Então louva ao Senhor, independente das circunstâncias, né? Como diz lá na oração de Abacuque 3:17, se não me falha a memória, né? Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os produtos da oliveira minta, nos currais não haja vaca. Ou seja, ele queria dizer: ainda que me falte tudo, ainda que tudo à minha volta esteja ruim, esteja escuro, todavia louvarei, eu exultarei, eu me alegrarei. Olha, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Em outra feita na Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que a gente possa buscar força na alegria do Senhor, porque Ele está com os braços abertos, Ele está com a gente a todo momento. Ainda que não pareça, se você não está vendo a presença de Deus aonde você está, no seu lado, na situação que você está passando, saiba que é como tão lindo que é aquela imagem Pegadas na Areia, não é? Que é até um poema, eu acho. Quando a gente não vê as pegadas na areia junto das nossas, é porque aquelas pegadas são de Deus e Ele está nos carregando no colo. Que Deus te abençoe, te dê força, alegre o seu coração e um beijo grande no seu coração. Deus te ama e eu também te amo. Um beijo.